Meus amigos, o time do São Paulo tem muita coisa acontecendo, inclusive eu quero falar agora sobre um levantamento feito pelo Luciano e que com essa barca prevista aí pro São Paulo ter uma debandada, inúmeros e inúmeros jogadores saindo do tricolor, o Luciano hoje ele vive um período de pura incógnita que gera muito mais dúvida do que solução e é um cara que quando fala-se o nome dele, o torcedor são paulino ele fica muito dividido e ele faz parte dos planos do técnico Hernan Crespo agora ou não? Eu vou contar pra você tudo que tá rolando com o Luciano e também tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube. Falarei dessas entrevistas polêmicas que o Belmonte tem dado aí. O cara saiu do São Paulo, né? Quem não sabia, ô, cadê o Belmonte? Cadê o Belmonte? Agora é só você piscar o olho e abrir, ele tá em outro lugar, dando entrevista. Tá da hora, gostei de ver. É claro que tudo leva a acreditar que é uma campanha política, até com falas assim bastante populistas, como um São Paulo tem que investir mais. Eu, São Paulino, ouço isso aí e falo, não, Belmonte pra presidente, Belmonte pra presidente, mas assim, o bicho tá pegando. A verdade mesmo é que o bicho tá pegando e a coisa ficou muito séria, mas nós vamos trocar uma ideia sobre tudo isso aqui agora, não imediatamente. Meus amigos, chega nesse likeão aí pra dar aquela moral no vídeo, um likeão aí dá aquela engrandecida. E eu conto muito com você também. Aliás, eu tô aqui pra você, então você vem aqui comigo também, faça parte dessa família que só cresce se inscrevendo aqui no canal e vamos juntos, não é verdade? Vamos juntos pro que o São Paulo, ele tem um futuro aí pela frente incrível se o São Paulo souber fazer, né? Tem times por aí já arrecadando 2 bilhões por ano. Eu estou falando na bagatela de 2 bilhões por ano. É uma coisa inacreditável. Olha o nível que o São Paulo chegou. O Flamengo arrecada 2 bilhões no ano. O São Paulo deve 900 milhões, né? E ele não gasta 1 bilhão por ano. Ou seja, o São Paulo, se vivesse na pele um ano de Flamengo, um ano, ele quitaria suas dívidas e poderia gastar mais 1 bilhão com o futebol, coisa que ele já não faz. Então é uma coisa assim, é um disparate, é um desrespeito com o São Paulino, o que transformaram a máquina São Paulo. O Flamengo nunca teve estádio próprio, São Paulo sempre teve. E assim, é muita coisa que foi levando o tricolor paulista para essa derrocada. O Júlio Casares, um dos presidentes talvez mais incompetentes de todos os tempos, ele toma uma no peito ali do Belmonte. O Belmonte deu no peito dele, falando que ele não concorda com a maneira que o Júlio Casares implantou ali no São Paulo para juntar dinheiro, para quebrar as dívidas, acabar com as dívidas. Ele falou assim, gente, quando você tem um ano de economia que você não investe no futebol, você tem ali 30, 40, 50 milhões de economia. Numa dívida total de 900 milhões, você tira 50 disso, não quer dizer nada. E é verdade. Imagina você deve 900, você junta 50. Aí você tá devendo 900, juntou 50, você tira os 9, dá 850. Você vai quitar a dívida dessa em 18 anos. Nem 18, porque entram juros bancários, né? Então vai saber quanto que essa dívida estará daqui a 18 anos se o São Paulo juntar 50 por ano. E a verdade é que o Belmonte ele fala uma coisa interessante. Ele fala, quer juntar dinheiro, quer ganhar, economizar, acabar com as dívidas? Invista no futebol, ganhe títulos, faça competição de verdade, seja grande, que aí o dinheiro vem. E eu concordo com isso aí. Júlio Casares, da maneira que tá fazendo, são anos e anos, anos turbulentos no tricolor, dificílimos, e que o Casares simplesmente não está conseguindo fazer. Mas vamos avançar aqui para Luciano, e depois eu volto a falar da situação periclitante que tá do Júlio Casares na diretoria do São Paulo. Deve de fato cair, hein? Deve de fato cair, mas vamos começar por Luciano, que está relacionado ao próximo jogo de São Paulo. O Luciano, saiu uma matéria dele aí, que ele tem hoje mais cartões amarelos do que gols no Brasileirão. Pensa nisso. O cara tem 10 amarelos e apenas 8 gols em 30 jogos. 8 gols em 30 jogos poderia não ser ruim, mas é ruim, porque ele acabou virando o centroavante do São Paulo. Hoje ele não é meia mais, hoje ele é atacante, segundo atacante quando joga com o Tapia, né? Até o Ferreirinha caiu mais pra área de vez em quando do que o Luciano, mas ele foi centroavante mesmo. Então ele não ter os gols aí, muito fica devendo. E aí nós tivemos também o Luciano podendo decidir para o São Paulo numa Libertadores e ele não consegue, né? E os gols que ele perdeu foram assim foi um fator preponderante, determinante para o São Paulo sair da Libertadores. Então quando nós mais precisamos do Luciano, ele não estava lá.
Quando o São Paulo ganha aquela Copa do Brasil, o Lucas Moura chegou, poderia sair o Nestor do time pro Lucas jogar, poderia sair o Rato do time pro Luciano jogar, pro Lucas Moura, poderia sair o Caleri pro Lucas Moura jogar e o Luciano ficar em qualquer uma das posições. Ele não consegue, o Dorival tira ele sai e o São Paulo acaba sendo campeão da Copa do Brasil. Então o Luciano ele começa a ser muito questionado pela torcida, chamado até de jogador o Náutico Man, o homem náutico, o cara que ganha do Náutico, o cara que faz os gols contra o Náutico. Então ficou muito feia a situação. E agora o Luciano, ele não tem o perfil que o São Paulo, do técnico Hernan Crespo, está querendo pro ano que vem. O Crespo, ele quer caras saudáveis. Isso o Luciano é. Ele não tem histórico de lesão grandioso, ele nem se machuca. Ele faz os jogos aí. Ele tem também números legais, os números dele são muito bons, mas ele já está na idade avançada e a parte física dele, ela é muito comprometida. Apesar dele não se machucar, talvez ele não se esforce tanto quanto um Caleri, quanto o Lucas Moura, quanto o Marcos Antônio, sempre ligado naquele 220, sempre querendo correr mais e mais. Enzo Dias, sempre querendo correr mais e mais. Sabe, ele não tá ligado nesse 220. Vira e mexe, ele fica penteando a bola, toca pra trás e tal, e isso tá gerando no São Paulino um problema sério. Se o São Paulo estivesse ganhando, essa discussão, Luciano fica ou sai fora, nem rolaria. Não teria esse tipo de discussão. O problema é que o Luciano tem sido o atacante do São Paulo e tudo que ele tem entregado pro tricolor não está bastando, não está servindo. Né? Ah, no ataque faltou Caleri, faltou um monte. Beleza, mas estavam lá. O Marcos Antônio, Ferreirinha, faltou um pouco mais do Luciano, né? Quando o Tapia tá brigando posição com o Luciano, e eu estou falando do Tapia, que não é ninguém no futebol até agora, é porque o Luciano realmente precisava fazer um pouquinho mais. Quando você espera dele uma liderança, ele é um cara que compete, empurra o adversário, reclama com a arbitragem a favor do São Paulo, ele faz tudo isso. Só que ele é o tipo de cara também que não está ganhando nada, né? Então fica difícil de defender. Hoje eu defendo o Luciano. É melhor o time com ele do que sem ele. Isso hoje. Agora, pensando numa reformulação, onde é dúvida se o Lucas Moura funciona, onde é dúvida se o Caleri funciona, onde é certeza que o Oscar, por enquanto, é melhor ele ir embora, eu acho que o Luciano também ele entra nessa barca da faxina aí, indiscutivelmente, tá? Uma coisa também muito interessante que tá rolando por aí agora é o lance do Hulk, né? A gente olha pra questão do Hulk, ele tá no Atlético Mineiro hoje faz tempo, falando mal abertamente do técnico Jorge Sampaoli. E o que acontece é que o Jorge Sampaoli tem sido considerado um treinador retranqueiro. E isso me desperta uma questão aqui. Se o Sampaoli, um argentino dos mais rodados ali do futebol da Europa, ele perde pro Simeone, obviamente. O Simeone hoje em dia não é argentino mais, né? Ele perdeu a sua nacionalidade. É igual o Messi não é mais argentino, nem o Simeone. Eles ficaram tanto tempo na Espanha, o Messi pra França, agora Estados Unidos, que você nem lembra que o Messi é argentino. É uma coisa do Simeone. Você lembra que o Simeone é argentino? Eu lembro de um carniceiro do caramba, chegando na canela e tornozelo todo mundo, mas porque eu tô ficando velhinho também já, né? Tenho 42 já. Mas assim, os jovens aí que conheceram o Simeone agora, a molecada de 18, de 20 anos, nem sabe que ele é argentino. Só tem que pesquisar pra saber. Já o resto, pensa comigo aí, o que é hoje o futebol do treinador argentino aqui no futebol brasileiro? Tem um Ramon Dias, que ainda acaba sendo um cara de mais ataque, mas ele não é respeitado. Os bons, supostamente bons aqui no futebol brasileiro, são Crespo, Zubeldia, Sampaoli. E o que esses caras têm em comum é a retranca absoluta e plena. É uma retranca desenfreada, uma retranca maluca, onde você abre mão de jogar futebol por um resultado, sabe? E isso seria legal pra caramba se eles fossem ganhadores. Agora, nem o Sampaoli, nem o Zubeldia e nem o Crespo são ganhadores como técnicos, né? É um título de Sul-Americana aqui, um paulista colar, não tem títulos mesmo. Você vê o Sampaoli aí, um fracasso total no Atlético Mineiro, um fracasso total no Flamengo, um fracasso no Santos, um fracasso onde quer que passe. No Atlético Mineiro anteriormente também fraco. Aí você vê o Zubeldia, hoje vive aqueles dias, aqueles 10 jogos que ele ganha direto, que ele ganhou no São Paulo 10 jogos, vai ganhar no Fluminense agora, todo mundo vai, Zubeldia, baita técnico, igual o que disseram no São Paulo. Quando você for ver mesmo, daqui a pouco tá demitido, desgastado. E o Crespo é uma retranca absurda. O Crespo é um cara muito mais
gente boa que o Sampaoli, né? O Zubeldia também é, mas é um cara muito mais gente boa que o Sampaoli, um cara que você quer muito acreditar nele, mas a retranca é absurda. E então fica duas questões aqui. O Hulk está certo? O Hulk vai sair do Atlético Mineiro? Três questões então, né? O Hulk, ele chegou e falou que o Sampaoli é muito retranqueiro, que coloca ele de centroavante, que ele não gosta de jogar de costa e tal. Então é uma arrogância do caramba. Chega um cara igual o Sampaoli, um Zé Ninguém desse aí aqui no Brasil. No Atlético Mineiro, o Zé Ninguém ao quadrado. Pega o Hulk, que é ídolo do Atlético, e acaba com o cara ali. Na hora que o cara mais precisa de apoio do técnico, dos jogadores, que ele tá ficando velho, do nada, o técnico coloca ele na podre, coloca ele pra jogar na subida. Então o Hulk pode ser que vá embora do Atlético Mineiro e o técnico argentino fica um alerta aí se ele não é muito retranqueiro. Por outro lado, eu acho que o Hulk hoje no São Paulo não caberia, hein? Caber cabe, né? Mas aí não é o jogador do perfil que o São Paulo está buscando. Agora, quando você olha pro panorama geral aí, eu acredito que o Hulk ainda seria um jogador interessante. Mas eu queria te ouvir. Você gostaria de ter um Hulk no time do São Paulo hoje, por algum acaso ou não? Gente, olha só, tem outra coisa também que está acontecendo aqui nesse momento. Depois eu falo do desmanche. O São Paulo, segundo informações aí do Jorge Nicola, não irá buscar lateral direito. O São Paulo vê com olhos assim que, já que o Crespo quer um time mais jovem, um time com mais saúde, jogadores que joguem 70 jogos no ano, 65, que aqui no Brasil joga-se muito jogo, né? Então o São Paulo precisa ter jogadores que aguentem o tranco de jogar muitos jogos. E aí o São Paulo considera que esse perfil que o Crespo quer é o perfil que o São Paulo já tem. E digo mais, hein? Tem mesmo. O São Paulo tem 3 perfis de laterais. Quer um cara mais experiente, mais rodado, mais velho, como o Daniel Alves, Rafinha aí, Juan Francis, laterais que vieram pro São Paulo para se aposentar. Você tem já o Cédric Soares. Quer um aposentado? Coloca o Cédric. Quer um zagueiro improvisado tipo Éder Militão? Coloca o Ferrarese. Agora, se você quiser um jogador da idade normal, 26, 27, põe o Mailton. Então você tem Cédric na idade avançada, Mailton na idade intermediária e você tem também a molecada da equipe de base, que tem muitos caras qualificados. O Mike, ele acaba, pela idade, né, ele acaba tomando a frente da rapaziada da equipe de base. Ele toma a frente, já é titular do São Paulo hoje, o que eu acho que é uma coisa excelente. Excelente mesmo. Agora, quando você pega um cara e espera um Ângelo e um Igor Felisberto, eles são excelentes também. O Igor Felisberto, eu vi mais do que o Mike e mais do que o Ângelo. Eu vi esse cara jogar várias e várias e várias vezes. Igor Felisberto joga muita bola. Ele tem uma pegada assim, não é... O Mike, ele tem aquela pegadinha mais Igor Vinícius, bota a bola pra frente, aposta a corrida e tal. Corre, né, como lateral que corre. Já o Igor Felisberto, a bola cola no pé dele. Ele corre com a passadinha, com a bola coladinha, tipo o Messi faz. Não tô comparando ele com o Messi, não vem não, hein? Mas assim, ele tem uma passadinha de um diferente. Ele corre com a bola mais colada no pé, o que é um perfil de jogador. E eu acho muito louco, porque tirar a bola do Igor Felisberto não é fácil. E o Ângelo, esse aí eu não contaria com ele, porque esse aí já foi vendido, faz 18 anos, vai embora. Então o Ângelo, que é um jogador dos mais esperados aí, né, pela pompa, foi comprado por um time do grupo do Chelsea. Eu acho que o Ângelo é um cara, carta fora do baralho e foi vendido já. Agora, você contar com o Mailton, Mike e Igor Felisberto, pra mim é fazer certo, é o futuro sim. Deu tudo errado, o São Paulo tá brigando pra não cair com o Mike, Igor Felisberto, o que pode acontecer? Você fala, cara, tá caindo, velho, e aí, vai colocar o moleque na podre? Aí você pode colocar o Mailton e o Cédric e até o Ferrarese, que eu acho que joga até melhor de lateral do que de zagueiro. Acho ele de zagueiro meio estabanado, ele joga bem pra caramba e dá uma cochilada. De lateral ele pode dar essa cochilada que não acontece o gol em seguida, né? Não é o último homem pra tomar o gol. Então acho que o Ferrarese também pode fazer um lateral. Veja bem, é o 4º lateral. Primeiro é o Mike, segundo o Mailton, terceiro o Cédric, o 4º seria o Ferrarese. Um time que está endividado, um time que quer jogadores mais jovens, que vai custar mais caro no mercado, um time que quer ter uma reestruturação, reformulação, e eu acho que faz correto com a lateral direita, não precisa. O grande erro fica para ter deixado o Igor Vinícius ir embora. Eu acho que isso tá ridículo. Mas enfim, o São Paulo, ele hoje tá contando aí com muitos e muitos jogadores para ir embora. Um deles é o Luiz Gustavo, que é um dos primeiros a ir embora, sobretudo depois de ter demitido um diretor, né? O Luiz Gustavo, ele dá uma fala abençoada e maravilhosa e ele faz o Júlio Casares ter que dar uma entrevista pública. A fala do Luiz Gustavo obrigou o Casares a dar uma entrevista, então não vai ficar barato pro Luiz Gustavo. O Casares deve estar com o Luiz Gustavo até aqui, assim,
engasgado. Falava, esse maluco me jogou verdades na mídia. Como é que o Luiz Gustavo me fala verdades da minha indolência como presidente, da minha palhaçada como presidente dos mais incompetentes de todos os tempos? Então o Casares teve que se pronunciar após a demissão de Belmonte, hein, cara? Então é um diretor de futebol que cai ou se demite após a entrevista do Luiz Gustavo, e aí o Casares tem que vir a público se explicar porque ficou horroroso. Então o Luiz Gustavo, pra mim, é carta fora do baralho, o Casares não vai ficar barato, não renova mais. E o outro é o Dineno, que já era também. O outro é o Rigoni, que acho que não vai renovar, não tem nem sentido, a menos que ele vai ganhar um salário por produtividade que ele não vai querer. Aí o Rigoni também já é carta fora do baralho. E aos 33 anos também, convenhamos, não é o perfil que o São Paulo quer. Se o Luciano não é, imagina o Rigoni. Então esse também deve ir embora. E aí o São Paulo, na reformulação, gostaria também de mandar embora o Alisson, gostaria de mandar embora o Wendel, o Oscar deve ir embora. O Wendel e o Alisson não tem como, que eles têm contrato, mas o Oscar também pode aposentar e acha até que vai. Então o São Paulo, ele não pode. Esses dias o Crespo tinha 13 caras treinando, ele tinha 13. Ele acaba de promover 11 da base pra tentar mostrar alguma coisa ali. Sabe, então se você tá promovendo 11 da base, tinha 13 pra treinar, não faz sentido uma faxina, uma limpeza no São Paulo, e ainda depois disso o São Paulo falar, não vou contratar ninguém. Então as contratações vão vir e serão assim numerosas, e de jogadores que o Crespo aceite. É claro, na lateral direita não precisa, surge aí o lateral esquerdo Nicolas, tá jogando bola, não vai precisar contratar o lateral esquerdo. Então o São Paulo nesse momento importante, ele tem que ganhar para ir para Libertadores, que é milagrosa, mas ainda existe a possibilidade. Tirando ir para Libertadores, começou o Paulista, pré-temporada, o Crespo tem que estar ligado mesmo com essa equipe de base para ver o que vai ter que contratar e o que não vai. Mas daí pode surgir um time excelente também, mesclando com os veteranos que já estão lá. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!